César Quiono. Um abraço, Cezão. Ele perguntou aqui, acho que hoje você já respondeu, mas já chegou pais reclamando que filhos estariam com TDAH, mas que no final das contas era somente falta de limites? Como você lida com esses casos? Nesses casos, já chegou sim, né? E não especificamente o TDAH, mas o TOD. O TOD é a sigla, né? TOD, T-O-D, transtorno opositor desafiador, que é a criança que não consegue ouvir não, que é a criança que não pode ser contrariada porque ela entra em crise, ela se bate, enfim. São várias características dentro do transtorno. É aquele caso que eu falei, ele tem o TOD em casa, mas na escola não tem, no convívio social não tem. Então é uma hora que a gente senta com a família, explica para a família o transtorno. Então, primeiro é César, né? Primeiro, César, eu preciso explicar o que é o TOD, o que é o transtorno, o que é o TDAH, o que é que essa família está trazendo para mim. Dentro daquilo que eu expliquei para essa família, eu preciso falar o seguinte: vocês concordam com isso que eu estou falando? Vocês ainda acreditam que a criança tem um diagnóstico? Não, Paulo, eu ainda acredito. Então, peraí, a gente vai fazer um encaminhamento, então, já para o psiquiatra? Não, porque não existe transtorno só em casa. Então, eu vou fazer um encaminhamento para a psicóloga. Por quê? Essa psicóloga parceira minha de trabalho, a gente sempre vai trocar figurinhas, a gente sempre vai conversar. Então, o que a gente vai fazer? Ela vai fazer um acompanhamento com a criança e com a família. Porque eu não posso deixar a família no vácuo. Eu preciso dar atenção para essa família também, porque eu não sei qual que é o pano de fundo dessa família. Então, eu preciso trabalhar com a psicóloga, porque a psicóloga vai trabalhar o emocional dessa criança e junto com o emocional da criança, ela vai trabalhar o emocional dos pais. Uma coisa que é muito, muito importante é que o trabalho ele é multidisciplinar. Então, a criança ela nunca vai ser assistida só por um profissional. A psicopedagogia, no caso da minha área, a gente vai trabalhar a parte da aprendizagem. A psicóloga vai trabalhar o emocional, a parte comportamental. Se for alguma questão na fala, uma dislexia, por exemplo, a gente vai precisar de uma fono para trabalhar com essa criança. Então, nunca vai ser só um profissional. A gente tem uma equipe para trabalhar e englobar todos os pontos dessa criança, né? O que acontece demais que tem chegado no consultório, que eu escuto, é o seguinte: eu tenho o laudo da criança há 2 anos. E a avaliação psicopedagógica? Não tem. Mas como que a criança está na escola? A criança não desenvolve na escola. Não desenvolve por quê? Não foi procurada uma psicopedagoga para fazer essa avaliação. Por que acontece? Se a gente faz essa avaliação com a criança, fiz a avaliação do Joãozinho, eu vou dar orientações para a escola como que essa professora vai trabalhar com o Joãozinho. Então, o Joãozinho é uma criança desatenta, então ela não pode ficar na janela ou do lado da porta. Ela precisa ficar de frente com a professora. O Joãozinho é desatento, então se eu passar a lousa inteira, ele não vai conseguir copiar a lousa toda. É muita informação. Então, Joãozinho, primeiro a gente vai copiar aqui, ó, a primeira linha. Copia a primeira linha para pro. Ele copiou. Joãozinho, vamos copiar de baixo agora? Copia essa linha que tá uma estrelinha. Então, tem estratégias que a gente usa dentro da psicopedagogia que vão auxiliar essa criança dentro da escola. Sim. E em casa também. Em casa tem estratégias, tem quadro de rotina que vão auxiliar essa criança. Mas nesse caso específico, é uma família que a gente encaminharia para uma psicóloga, para um psicólogo, para ele estar trabalhando essa questão emocional e essa questão disciplinar dessa família. Talvez é uma falta de autoridade dos pais, né, que está gerando essa indisciplina da criança. Show de bola.